Pessoal, boa noite. Gravar uma aula aí hoje sobre essa questão das perguntas que eu passei lá na audiência criminal, né, gente? Então, o trabalho foi o seguinte: eu passei o nome das testemunhas, né, de acusação e de defesa, e falei que vocês deveriam apresentar, né, duas perguntas para cada testemunha, tanto de defesa quanto acusação, e 3 perguntas para o acusado, né? Dentro daquele contexto lá. Então, a primeira questão, gente, aqui, que eu já falei, mas eu vou refrisar aqui, numa audiência criminal é muito importante, tá? Não só na criminal, mas a gente está tratando aqui de audiência criminal, mas na civil também, mas sobretudo na criminal, porque na criminal realmente os nervos ficam mais acirrados, né? Sobretudo quando você tem ali policial militar, o promotor está ali, o juiz também, o juiz está na busca ali da verdade real, né? Porque está lidando com o bem da liberdade, então todo mundo está querendo assim, extrair o máximo, digamos assim, da veracidade dos fatos, né? De ter maior certeza possível de como os fatos ocorreram. É óbvio que nunca é possível, né, assim, na minha opinião, retratar 100% do que ocorreu no mundo dos fatos, né? É muito difícil, gente. Até porque uma testemunha, assim, cada testemunha, antes de ser testemunha, é ser humano, e cada um tem a sua visão das coisas, né? Então, às vezes, tem 2 pessoas nascendo no crime, por exemplo, num homicídio. Aí você pergunta para uma, como que foi? Aí a pessoa fala, o cara sacou a arma com sangue nos olhos e tal. Aí a outra já pode ter outra visão, pode falar, ele sacou a arma, ele estava meio encurralado e atirou. Então, assim, né, sempre vai ser retratado ali de acordo com o que cada um entende, né, cada um com a sua história de vida entende ali do que aconteceu. Então, cada um vai retratar a sua verdade, a sua realidade, né? Então, assim, na audiência criminal tem que ter muito cuidado com a questão da postura. Gente, eu acho muito importante passar isso para vocês, porque na prática, né, é muito diferente daquilo que a gente vê nos livros lá. Nos livros está a ordem das perguntas, né, quem faz as perguntas primeiro, quem faz a pergunta depois, quando que o juiz pode intervir e tal. Tem essas coisas, né? Isso aí a gente lê e tal, estuda, igual eu falei, durante a audiência mesmo, o juiz ali na condução da audiência, você vai saber lidar com isso. Isso é óbvio. Essa questão ali, né, de estar na audiência, de como se portar na audiência, essa que é uma questão fundamental de suma importância. Então, na audiência criminal, você tem que ter cuidado com o tom de voz, né? Você tem que saber quando que você vai perguntar uma pergunta com um tom de voz mais alterado, menos alterado. Você não pode sair do seu foco. Muitas vezes o juiz indefere a sua pergunta, né? Você tem que pedir pela ordem, às vezes, na pergunta do promotor. Então, assim, você tem que ficar muito atento a tudo que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Dentro deste contexto, deste enunciado, eu fiz aqui um padrão de respostas, tá? Eu não li ainda o trabalho de vocês, eu fiz esse padrão de resposta que eu nem quis ler nenhum trabalho, justamente, tipo assim, para eu não me sentir influenciado pelas questões que vocês trouxeram, né? Pelas indagações que vocês trouxeram nos respectivos trabalhos. Por que eu estou falando isso? Gente, eu sou, assim, particularmente, né, como professor, o que eu penso? Sobretudo nesses trabalhos práticos que eu passo, assim, que são, né, trabalhos de questões abertas, eu gosto de passar o padrão de resposta, eu sempre passo, eu acho isso fundamental, né, passar o padrão de resposta, para tentar delimitar ali, para mostrar para vocês como que eu
pensei o trabalho, mas é óbvio que muitas vezes eu sou surpreendido por questões que são trazidas pelos alunos, entenderam? Tipo assim, muitas vezes os alunos trazem coisas, né, questões jurídicas ali que super relevantes, super importantes, que eu não imaginei para aquele trabalho. Então, assim, é muito legal isso. E aí eu não quis ler porque, tipo assim, para eu não querer copiar alguma coisa de um aluno, né, colar, digamos assim, né. Aí, eventualmente, se eu tiver feito uma pergunta aqui que foi parecida com alguma pergunta que algum de vocês tenha realizado, é mera coincidência, tá? Então vamos lá. Aí, olha só, para acusação, as perguntas que eu bolei para os policiais militares, tá, gente? Porque esses policiais militares aqui, sempre, gente, pode ter certeza disso, tá? Todo policial militar que está rolado como testemunha de acusação é porque ele participou da abordagem, tá? Aí o que eu fiz? O que eu gosto de fazer na prática, tá? A não ser que seja um caso muito peculiar, eu gosto de fazer as mesmas perguntas para todos os policiais, tá? Porque, gente, as testemunhas elas são ouvidas de forma separadas. Aí, às vezes, né, pode haver uma contradição ali entre o que os policiais estão falando. Da mesma forma como o seu cliente pode se contradizer, a sua testemunha pode se contradizer, a testemunha de acusação também pode se contradizer, né? Então, eu gosto de fazer as mesmas perguntas porque eu sempre penso assim, às vezes o cara um vai responder de uma forma, outro vai responder de outra e tal. Então, eu gosto de pegar nesses detalhes. E a audiência criminal pega nos detalhes mesmo, tá, gente? Nos detalhes que você vai tentar salvar seu cliente aí, né? Sobretudo, né, nós meros mortais aqui, né? Porque você pode fazer a tese ali mais bacana que for, dependendo do caso, né? Se você estiver defendendo uma pessoa assim, pobre principalmente, né? Se tiver ali com um advogado da ativa e tal, você pode fazer a tese mais bonita que, infelizmente, né, a chance dele ser condenado é gigantesca, né? Eu tô falando isso hoje aí, com essa história que aconteceu lá em Santa Catarina, né, que o cara foi absolvido do crime de estupro lá. É um processo assim que eu não tive acesso aos autos, não sei muita coisa, estou vendo aí pela mídia, mas assim, ao que tudo indica, estava nos autos que teve rompimento do ímã, né, ou seja, teve a penetração, teve sêmen, né, do cara, a menina estava bêbada, desacordada praticamente, e tudo, e absolveram o cara, né. Isso aí, tipo assim, falando sério, se fosse no mundo real nosso aqui, se isso tivesse acontecido aqui, o mesmo caso, né, numa festa, por exemplo, na Cavalgada em Unai, se fosse um cara mais simples, mais um mero mortal aqui de Unai, uma pessoa daqui como nós, assim, se tivesse sido os mesmos fatos, as mesmas circunstâncias, seria condenado à pena máxima, entendeu? Então, assim, é lamentável, né? Lamentável. Eu não estou falando assim, o que eu estou querendo dizer aqui que é lamentável, não essa questão que teria que ser condenado quem quer que fosse, é isso que eu estou querendo dizer, pelas provas dos autos, mas eu estou querendo dizer que a nossa justiça, lamentavelmente, infelizmente, é seletiva, né? Seletiva. Então, assim, e muitas vezes, né, ela é seletiva. Não é sempre, né? Mas, assim, um exemplo típico é esse exemplo lá, porque não dá para justificar de outra forma, que não seja seletividade, né? Tá? Então, vamos lá, voltando para o nosso caso aqui. O que eu perguntei aqui, olha, com as duas perguntas que eu fiz, olha, para o policial militar, para os policiais militares, tá? Então, são 3 policiais militares, essas duas perguntas aqui serão feitas para todos, conforme eu disse, eu gosto de repetir as perguntas para os militares. O senhor sabe me informar se no momento da abordagem havia boa luminosidade no local? Né? Por que, gente, que eu estou perguntando isso aqui? O meu cliente correu, né?
Qual que é a tese que meu cliente falou? Por que eu corri? Porque estava escuro, eu vi que tinha alguém correndo, subindo a escada, eu tenho desafeto lá no bairro, eu achei que era esse desafeto, não vi quem que era e corri, eu não sabia que era a polícia, tá? Então é essa que é a intenção, tá? O senhor sabe me dizer se entre uma ponta e outra da escada, isso é, entre o começo dela e o final, é possível identificar com nitidez pessoas que estejam nessas extremidades, considerando a luminosidade do local no horário da abordagem? Então, o que eu estou querendo dizer? Qual que é a distância que você estava dele, né? E, dada essa distância, né, é possível um identificar o outro com clareza, né? Aí o cara vai falar que sim ou que não. Aí é que tá a contradição. Pode ser que um fale assim, sim, dava. O outro pode falar, não, mais ou menos. O outro pode falar, não dava não. De uma extremidade na outra não dava não. Né? Aí é que tá, gente. Primeira questão, dessa questão da contradição entre eles, né, os policiais. E uma outra questão aqui que é importante, neste caso aqui, né, é que, tipo assim, você vai poder levar para os autos, né, a informação, tipo assim, isso aqui você pode tirar uma medida lá, né, levar para os autos uma medida mesmo. Tipo assim, se uma distância da outra era 50 metros, de uma extremidade na outra, vamos supor, vamos considerar. Aí você coloca lá, ó, eu tenho uma medida aqui que foi feita, né, por um profissional, por alguém, foi feita por GPS, tem várias formas de fazer essa medida. E foi considerado 50 metros. Aí, tipo assim, você vai desconsiderar o testemunho, né? Porque 50 metros é relativamente impossível de você conseguir enxergar outra pessoa à noite. Então, tem essas questões, né? Tá? Eu falei aqui num processo meu que o policial falou que tinha visto o cara dispensar lá uma droga. Aí o policial falou que era à noite, né? E que, ó, o policial falou assim, eu tava um poste e meio, ou 2 postes, agora eu não lembro direito, 1 poste e meio do local. Aí eu perguntei quantos metros que dava, aí ele falou, tantos metros, ele falou, deve dar tantos metros. Aí eu falei assim, fala a distância daqui do fórum, né, da sala onde que a gente está, até onde que você negócio, só para o juiz visualizar, né? Aí ele falou, aí o juiz desacreditou ele, porque o juiz falou, porra, nessa distância que ele está falando aqui, à noite, não dá para enxergar com a nitidez que ele está falando do cara de ter visto o cara dispensar droga. Então, essa que é a questão, entenderam, gente? Tá? Vamos lá. Aí, beleza. Aí, tem uma testemunha de acusação aqui, que é o João, que é o único civil, né? Civil, assim, que não é policial militar, né? Que é pessoa do povo, cidadão do povo, que é o vizinho lá, que é o João Dedo Duro da Silva. Aí fala lá no exercício, né, no enunciado, que ele já teve um desentendimento com o seu cliente em razão de som alto. E ele está arrolado como testemunho de acusação. Então, o que você vai fazer? Você vai desacreditar esse cara, né? A sua intenção vai ser desacreditá-lo, né? Aí qual que é a pergunta aqui que eu trouxe para ele? O senhor já teve algum desentendimento com o acusado em razão de problemas de convivência na vizinhança? Primeira pergunta. A segunda, já se agrediram fisicamente? Né? Aí tem lá no exercício, que foi falado no exercício, que eles já tiveram desentendimento em razão de som alto e que eles chegaram a trocar porrada lá, socos, né? Então, essas duas perguntas. Aí, você pode pensar assim, mas se o cara falar que não tem desentendimento e falar que não houve agressão, aí é que vai para a testemunha da defesa. Olha como que o trem tem que estar todo fechado, né? Então, a aula de mineiro é ótima, né? O trem tem que estar todo fechado. Como que a questão aqui ela tem que estar toda fechada, né? Você tem que pensar, tipo assim, fazer as perguntas. Olha só como que isso é complexo, gente. Você tem que pensar nas perguntas que você vai fazer para as testemunhas de acusação, pensando nas perguntas que você vai fazer para as testemunhas de defesa.
considerando que as testemunhas de defesa falarão em seguida da acusação, né? Depois da acusação. Então você tem que pensar em tudo isso, né? Para quando você for, por isso que é importantíssimo você preparar a audiência, tá? Beleza. Aí vamos lá. Aí as testemunhas de defesa é o Marcos da Silva, que é um mecânico que trabalha com seu cliente, né? Ele trabalha lá há 3 anos com seu cliente. E o José das Couves, que é vizinho do seu cliente, que são as 2 testemunhas que você levou como defesa. Aí, para a testemunha que trabalha com seu cliente, ó, há quanto tempo que o senhor trabalha com o acusado? Aí, para quê? Para você demonstrar que o cara trabalha há muito tempo, né, de cara, e para que um conhece o outro bem, né? Aí o cara vai responder há 3 anos, por quê? No exercício foi falado que o outro já trabalha como mecânico há mais de 3 anos, e esse trabalha lá há 3 anos, quer dizer, tem 3 anos aí no mínimo que eles trabalham juntos. Ele vai falar, 3 anos. Aí o juiz vai falar, 3 anos já é um tempo bacana para eles se conhecerem, né? Beleza. Aí a outra pergunta, ó, seu cliente está sendo acusado de tráfico, vender drogas, né? Durante este período, já ouviu dizer que ele vende drogas? O cara vai falar, não, nunca ouvi falar que ele vende drogas. Lógico, né? Isso aí, a testemunha de defesa, é claro que ela vai responder, assim, teoricamente, o que o advogado de defesa quer ouvir, né? Então ela vai falar, não, nunca ouvi falar que ele vende droga. Beleza. Né? Aí tem o vizinho, olha só. O acusado é conhecido como vendedor de drogas pela vizinhança? Você vai perguntar, né, para o José das Couves, que é o vizinho. Ele vai falar que não. Não, eu nunca ouvi falar que ele vende drogas. Aí a outra pergunta, sabe dizer se ele já teve um desentendimento com o senhor João Dedo Duro da Silva? Por quê? Se o João Dedo Duro tiver falado lá que ele não teve desentendimento, aí esse cara vai falar. Vai falar, sim, já teve desentendimento. Inclusive, já até trocaram o soco. Aí ele já pode responder a pergunta a resposta 2 em 1, né? Ele vai responder 2 coisas. Vai falando, já teve sim. Aí ele vai complementar e falar, já até trocaram soco lá, isso é sabido lá na vizinhança. Entenderam? Então, essa que é a questão, né? Aí vem as perguntas para o cliente. Gente, a principal questão aqui que o juiz vai querer saber é por que esse cara correu no momento da abordagem. Por que você correu no momento da abordagem? A polícia vai pensar se você viu a polícia e correu, né? Então, se você viu a polícia e correu é porque você estava devendo. Então, aí você tem que ir dentro daquilo que eu falei, né? Lá no início da aula, quando eu passei o primeiro habeas corpus para você. Aquilo que for sustentado desde o início tem que ir até o final, né? Para quê? Para dar credibilidade à tese defensiva. Então, por que você correu no momento da abordagem? Porque estava escuro, em síntese, né? Porque estava escuro, eu tenho um desafeto no bairro, eu não vi quem que era, eu achei que era o cara que estava vindo louco lá me pegar, entendeu? Pronto. Na sua casa foram localizados. Gente, outra coisa, com o cliente, você sempre tem que falar com o acusado, né, que é seu cliente no processo criminal, você sempre tem que falar com ele, ó, seja o mais sucinto possível nas respostas, entendeu? Por quê? Muitos acusados chegam lá e perguntam pro cara assim, qual que é o seu nome? Aí o cara fala assim, meu nome é Marco Antônio, eu sou conhecido como Marquinho, eu nasci lá, sou criado lá, o cara fica nervoso, vai falando um monte de coisa, que não é a pergunta principal ali, e tipo assim, aí o juiz está analisando, né, a conduta dele, a forma dele, a postura dele, e está vendo que ele está falando demais. E nisso aí que ele pode falar, falando demais, ele pode falar alguma coisa que não seja bom para ele próprio, tá? Beleza? Aí, ó, na sua casa foram localizados objetos que pudessem caracterizar o comércio de drogas, né? Sacos plásticos, pinos, cadernos de anotações, dinheiro trocado, né? Num caso desse aqui que não foi encontrado, essa pergunta tem que ser feita, deve ser feita no processo criminal. Por quê? Você está falando de tráfico de drogas. Para caracterizar o tráfico, tem que ter, especialmente, gente, nessa circunstância aqui, que foi uma abordagem repentina, né? Uma abordagem surpresa. Então, assim,
Você pensa bem, se o cara é vendedor contumaz de droga, ele é abordado repentinamente na sua casa, né? Numa abordagem ali que não foi planejada, não foi um mandado de busca e apreensão, né? Foi uma abordagem repentina, a polícia estava passando, viu o cara sentado na quebrada, falou, vamos abordar esse cara e pronto. E não pegar nada lá que caracterizasse o comércio de droga, isso assim, é um forte indício de que ele não é traficante, né? E a última pergunta que eu reservei para ele aqui é: há quanto tempo o senhor usa droga? Para quê? Para tentar demonstrar que ele é usuário. Aí o cara vai falar, tem 10 anos, eu uso. Aí o cara vai responder. Esse tipo de pergunta é aquilo, gente, né? Você vai falar com o cara, determinadas perguntas você vai responder sucintamente, né? Agora, há quanto tempo o senhor usa drogas? Né? Esse tipo de pergunta aí você tem que combinar com o cara, do cara falar, eu sou viciado, eu uso droga tem 10 anos, eu não aguento viver sem maconha, entendeu? Né? No caso aqui, ele foi pego com maconha, inclusive eu até plantei um pé lá, para não ficar indo de boca e tal, e para eu ter meu baseado lá e tal, entendeu? Então, assim, tem que ter toda essa perspicácia do advogado para analisar os fatos, né? Pensar defesa, acusação, defesa, fazer esse link aí, né? No que vai ser perguntado para a defesa, no que vai ser perguntado para a acusação, para, ao final, tudo fechar dentro da circunstância, a tese que vocês estão suscitando aí, beleza? Então, era isso. Boa noite a todos e fiquem com Deus.